Melatonina, hormônio do sono. Será que ela serve só para dormir? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os usos, indicações e benefícios da melatonina. Então, vem comigo até o final do vídeo, já aproveita e curta, compartilha e se inscreva no canal. Olá, meu nome é Raquel Lowe, sou médica e esse é o nosso canal para falar de saúde e bem-estar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre melatonina, esse hormônio que é produzido numa glândula lá no nosso cérebro e que induz ao sono, aquele sono reparador, aquele sono de qualidade, aquele sono que nos faz acordar descansados de manhã. Então ela é produzida naturalmente no nosso corpo se a gente dormir de forma adequada. Então tem que fazer uma higiene do sono. Então antes de dormir você tem que já se preparar, tem que estar no escuro para poder haver uma produção adequada de melatonina. Então lá no nosso cérebro vai produzir esse hormônio e ele tem muitos benefícios no nosso corpo. Ele não é só o hormônio indutor do sono, ele também é um potente antioxidante. O que é isso? Ele elimina radicais livres no nosso corpo. Os radicais livres são substâncias que degradam as nossas células e acabam levando ao envelhecimento acelerado, levando a várias doenças. Todas as doenças têm a ver com radicais livres agredindo as nossas células. Então, a melatonina ela faz como uma limpeza desses radicais livres. Então é um efeito muito importante, é chamado de anti-envelhecimento. Não é que ela vai impedir que envelheçamos, ela vai diminuir o envelhecimento, ou seja, vai fazer com que a gente envelheça muito mais devagar e com qualidade, né? Qualidade de vida, que é muito importante. E ela também tem uma importante ação anti-inflamatória. Então a melatonina é um anti-inflamatório, aquela inflamação crônica que eu sempre falo nos outros vídeos que leva a doenças. Então a melatonina combate essa inflamação. Então ela faz um efeito de limpeza, de detox no nosso organismo, desinflama. Ela também tem uma ação no emagrecimento, mas não é um efeito direto, não é que a melatonina é um medicamento para emagrecer, não. Ela, levando a um sono de qualidade, ela vai te levar a emagrecer, porque no sono de qualidade, o sono em fases mais profundas, é onde se produzem os hormônios que vão levar ao emagrecimento. Então, é produzir GH, testosterona e outros hormônios aí no sono mais profundo, e a melatonina, então, ajuda nesse equilíbrio, levando a um emagrecimento e a não engordar, porque se a pessoa não dorme direito, no outro dia ela fica irritada e começa a comer tudo que vem pela frente. Então, nesse sentido, ela tem um efeito no emagrecimento, sim. Ela também é protetora do sistema cardiovascular, ou seja, protege o coração, as artérias, né, de doenças. Ela ajuda na hipertensão, né, porque ela diminui a pressão, porque ela é vasodilatadora, ou seja, ela aumenta o calibre dos vasos, diminuindo a pressão. Então tem um efeito na pressão alta. Ela tem efeito no sistema imunológico, ou seja, células de defesa que vão nos ajudar, vão combater as infecções, vírus, bactérias, fungos. Então, as nossas células de defesa, a melatonina ajuda a melhorar essa função aí de defesa. Ela também tem a função neuroprotetora, ou seja, ela protege nossos neurônios, ela impede que os radicais livres lesem os nossos neurônios, evitando doenças como Alzheimer e doenças degenerativas, né, dos nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro, né? Melhora a cognição, a nossa memória, inteligência. Então ela tem uma função também aí como neuroprotetor. Ela também, os estudos mostram função antitumoral, anticâncer. Ela é usada também para quimioterapia, para evitar efeitos colaterais, né? Ajudar a evitar efeitos colaterais da quimioterapia. Nesse caso, ela é usada em altas doses, então tem doses mais altas, depende da indicação. Tem doses mais baixas, doses mais altas, dependendo da indicação. Então, dose é uma coisa que tem que ser ajustada a cada caso, né? Ela também, vários pacientes relatam melhora de enxaqueca. Não se sabe bem por qual mecanismo, mas a gente sabe que dormindo bem a pessoa fica melhor, né? Evita crises ou tem crises menos intensas de enxaqueca. Enxaqueca, eu acredito que tem a ver com a função do sono em si, mas a gente percebe na prática e alguns estudos mostram que tem melhora, assim, nas enxaquecas.
E ela pode ser usada também para fazer o desmame de benzodiazepínicos e outros remédios para dormir, né? Que você usa às vezes remédio para dormir cronicamente a vida toda, e esses medicamentos podem levar a efeito colateral de perda de memória e agravamento aí de problemas neurológicos, né? Pode levar até demência em alguns casos. Então a gente pode fazer esse desmame, né? A retirada desses medicamentos para dormir. Porém, os estudos que tem, alguns falam que não é possível, mas os estudos são feitos com muito curto prazo. Eu vejo que na prática a gente consegue retirar, na maioria dos casos, mas tem que fazer assim um tratamento de um longo prazo. Então são pelo menos 8 semanas usando concomitante aí com remédio para dormir, depois vai retirando aos poucos, pelo menos mais 8 semanas, e depois tem que instituir uma dose de manutenção da melatonina, porque se você retira o remédio para dormir que você usava sempre, você vai voltar a ter a insônia de sempre. Se você tomar remédio para dormir, é porque você tinha insônia. E se você retira o remédio para dormir e não deixa nada no lugar, vai voltar a ter insônia. É isso que leva os pacientes a dizer que não dá para retirar e volta a tomar de novo o remédio para dormir. A questão é que tem que fazer uma manutenção. As pessoas que têm problema para dormir precisam fazer aquela manutenção da dose de melatonina. E a melatonina, ela tem uma ação muito rápida. Você toma, ela te induz ao sono no início da noite lá, e aí de repente as pessoas acordam de madrugada e não conseguem mais dormir. Tem gente que tem insônia mais tarde aí, né? Depois da 1, 2, 6 da manhã não consegue dormir. Então tem que fazer uma melatonina de ação curta para induzir ao sono, junto com uma de ação longa que vai fazer a manutenção do sono. Então existem vários tipos de melatonina, várias doses, e nesse caso tem que fazer uma dose mista. Cada caso tem que ser investigado qual é o problema e fazer uma fórmula. A melatonina no Brasil é liberada para manipulação, né? Então tem que ter uma prescrição do seu médico, aí ele vai fazer a fórmula correta para você, misturando essas duas, de ação rápida e ação lenta. Aí vai ter um sono reparador durante toda a noite. Fora do país, em outros países, a gente compra melatonina como suplemento alimentar, não precisa nem de receita, mas no Brasil tem que ter essa prescrição. E assim, tomar de forma indiscriminada pode ter efeitos colaterais. A dose que é para um não é a mesma para outro, a forma de tomar, então tem que ser individualizado, tem que ser prescrito por um médico que conheça os efeitos, que esteja habituado a prescrever melatonina. Ela tem sim muitos benefícios, mas tem que ser individualizada a dose, né? Tem doses às vezes no mercado muito altas, que podem dar sonolência, dor de cabeça no outro dia, às vezes até não consegue dormir, né? A pessoa não consegue dormir porque a dose está excessiva, às vezes ela tem pesadelos, né? Assim, porque acaba tendo um sono, mais sono REM, aquele sono que a gente sonha mais, e às vezes tem até pesadelos. Então isso aí é dose dependente, tem que ir ajustando, né? Não é igual para todo mundo, como eu falei, tem que ter uma dose específica. Tem gente com uma dose muito baixinha, já tem o efeito, já regula o sono, porque ele serve para regular o ciclo circadiano, ou seja, você ajustar, né, saber, o seu cérebro saber que é noite, é hora de dormir, e também para fazer aquele sono reparador, aquele que vai te dar saciedade do sono, vai te fazer acordar bem, né? E a gente produz, quando a gente não acorda bem, é porque não produziu bem essa melatonina, a nossa natural, a nossa endógena, aquela que a gente produz, né? Então a gente não produzindo bem, a gente não acorda bem. Mas tem alguns casos que a pessoa tem deficiência, então eu vou falar agora os casos que são indicados fazer o tratamento com melatonina. Então, a indicação máxima aí claro, distúrbios do sono, pessoa que tem insônia. Então você tem que ver, por exemplo, pessoas que trabalham em turnos, como médicos, plantonistas, enfermeiros, pessoas que trabalham à noite, um dia trabalha de dia. Essas pessoas, o cérebro se confunde, ele já não sabe mais quando é noite, quando é dia, vai atrapalhar a produção dessa melatonina nossa mesmo, né? A que o nosso corpo produz, a que o nosso cérebro produz. Então, você tem a indicação de fazer um tratamento com melatonina para regular esse ciclo circadiano aí. Então, se vai dormir de dia, você engana seu cérebro, né? Deixa o quarto no escuro, no breu, porque senão a melatonina não age e a nossa não produz, né? Então, você tem que deixar o quarto bem escuro, toma melatonina de dia, se você vai dormir durante o dia, e aí então você engana o seu cérebro como se fosse noite, porque eu vejo que muitos pacientes passam muito mal, que trabalham a noite toda, chegam em casa durante o dia, não conseguem dormir, por causa da claridade, porque
o cérebro não está acostumado a produzir a melatonina durante o dia, né? A luz influencia muito na produção de melatonina. Então, a melatonina, então, em outro vídeo que eu deixei aqui no card, esse card que eu deixei aí no início, é sobre higiene do sono, sobre como regular o seu sono. Lá eu falo sobre como é necessário ter produção adequada de serotonina para poder ter a melatonina. Então, além de estar o quarto no escuro total, que a melatonina se produz no escuro total, você tem que ter um intestino saudável, uma alimentação saudável, fazer higiene do sono, ou seja, tirar as luzes mais no final do dia e ir acostumando o seu cérebro a ele perceber que é noite, porque com o tempo a gente começou com essas luzes artificiais, confundir o cérebro, a gente vai dormir cada vez mais tarde, aí o cérebro não sabe que é noite quando tem luz clara, então no final do dia tem que ir reduzindo a luz, reduzir a luz azul do celular, que atrapalha muito o sono, atrapalha muito a melatonina, então tem que fazer uma higiene do sono, como eu falei no outro vídeo. Mas depois que você fez essa higiene do sono, ou seja, deixou o quarto escuro, né? Cuidou durante o dia para não tomar muito estimulante, então você, antes de dormir, no escuro, você toma melatonina e aí o seu cérebro vai produzir, assim, o corpo vai dormir, né? Você vai dormir e vai levar um sono profundo e reparador. Então, a melatonina tem que tomar antes de dormir, tá? E ela vem também, a nossa interna, ela é produzida através da serotonina. Então, uma pessoa feliz, ela dorme melhor, né? Então, tem que ver todo esse ciclo aí para produzir a serotonina. E a melatonina, ela não causa, então, dependência. Ela não causa dependência porque ela é um hormônio igual ao nosso, né? Não causa dependência, assim. Se você parar de tomar, você vai ter o sono que tinha antes de ter começado a tomar ela. Não é que vai mudar seu sono. Ela vai melhorar seu sono enquanto tá tomando. Quando você parar de tomar, vai voltar ao que era antes, tá? Então, a indicação, essa é uma das indicações. A pessoa que trabalha em turnos, também aquelas pessoas que viajam, então naquele jet lag, que quando você viaja para outro país, por exemplo, tem outro fuso horário, aí quando você vem e volta para o Brasil, fica todo confuso, ou quando chega lá, o cérebro fica todo confuso, não sabe quando é dia, quando é noite, não deu o tempo necessário para vir outra noite, então você começa a dormir mal, começa a atrapalhar todo o ritmo de sono, fica cansado, fica mal, diminui a produção dos hormônios, então nisso também a melatonina ajuda muito. Então você vai dormir, chega no outro país e aí toma melatonina para dormir, toma algumas noites, ele vai regularizar. E quando voltar também tem que tomar para regularizar a esse novo o novo ritmo que você vai ter de volta no seu país de origem. Então, jet lag. E também pessoas mais velhas têm diminuição da produção da melatonina, ou seja, a melatonina ela é produzida em abundância lá na infância, na adolescência, e a partir dos 30 ela começa a cair como todos os hormônios do nosso corpo, né? Então ela é mais um hormônio que cai a partir dos 30. Nos 40 a mais, a produção cai bastante, então nesse caso tem indicação de repor esse hormônio. Aí é repor um hormônio que tinha e tá faltando. E 40, 50 anos cai mais ainda, então eu vejo que aos 50 anos, em muitos casos tem que repor, porque senão a pessoa já não tem sono para começar o sono, ou então às vezes ela começa o sono e acorda de madrugada e não dorme mais. E aí a qualidade de vida vai para o espaço, a produção de hormônios começa a engordar, começa a gerar uma série de doenças e pressão alta aí por causa da falta da melatonina. Então pessoas mais velhas é indicado repor, e a pessoa, por exemplo, idoso, 80 anos, ela produz pouquíssima melatonina. Então, nesses casos, às vezes a pessoa não dorme, passa a noite acordada ou dorme muito pouco, né? Então, essa é uma outra indicação do uso da melatonina. E tem que lembrar também que o estresse, aquele hormônio do estresse, o cortisol e a adrenalina, que produz quando você está estressado, atrapalha muito a melatonina. Então também tem que praticar exercício físico, se acalmar para poder ter uma boa produção de melatonina, né? O estresse também atrapalha a produção de serotonina, né? Que é aquele neurotransmissor do bem-estar que vai levar a produção de melatonina à noite. Durante o dia você pega a luz, né? A luz do sol, e vai produzir serotonina. Aí à noite tem que ter o escuro para produzir a melatonina. Então um forma o outro, tem que ter aí um bom equilíbrio entre luz durante o dia e escuridão durante a noite. Então
cuidado também com o estresse crônico, tem que aprender a manejar o estresse, porque o estresse atrapalha seu sono e vai te levar à depressão e outras doenças, tá? Então, concluindo, a melatonina eu gosto muito, eu faço uso nos meus pacientes há muitos anos e vejo excelentes resultados quando bem utilizada, em doses ideais, levando em consideração todas as características dos pacientes para poder fazer a dose adequada. Às vezes a gente suplementa com algum outro medicamento fitoterápico para ajudar também no sono, e aí consegue sim um sono reparador que melhora muito a qualidade de vida dos pacientes e mantém a saúde. Então, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que precisa saber sobre melatonina para dormir bem, então peço que compartilhe esse vídeo para que a gente possa ajudar mais pessoas a melhorar da insônia e ter uma qualidade de vida. Então, muito obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!